Tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. E a você que está assistindo aí, o meu muito obrigado. Sempre gosto de agradecer a nossa enorme audiência. Muito obrigado. Realmente, você que está assistindo de forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite, muito obrigado. E ainda, uma das 3 reprises diárias que nós temos, 2 em horários alternativos e uma sempre à 1h da manhã. O meu muito obrigado a você também. E a você que está assistindo pelo canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, o Altos Papos recheadíssimo. Vamos falar sobre tudo. Você já viu que tem boa música, moda de viola que não acaba mais. Estou recebendo o jogador de futebol, meu amigo Fábio Gomes. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Fábio? Eu que agradeço, Robson, e vamos conversar um pouquinho, bater um papo aí, né, com todo esse pessoal aqui. Bacana. E estou recebendo também ele que é uma enciclopédia viva. Vamos bater um papo sobre tudo, mas também sobre futebol. Seu Leonelo Vicente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Viu, Prazer estar aqui no seu programa. Vou ver se posso ajudar. Pode sim, tenho certeza disso. E ainda a parte musical, você já viu um pedacinho aí. Meu amigo de longa data também, Marcos Nunes. Obrigado por aceitar o nosso convite, Marcos. Eu que agradeço, Robson. Bacana. E no início do nosso programa, você sabe, eu sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi hoje é essa daqui. Conta que há muito tempo na China, um imperador iria ser coroado, mas existia uma lei que precisava casar antes de virar imperador. E o candidato a imperador, então, disse o seguinte: eu vou me casar, mas como eu não tenho uma namorada, eu vou escolher uma namorada. E ele fez o seguinte, ele pensou durante muitos dias uma forma mais fácil de escolher a melhor esposa, afinal de contas, seria a esposa de um imperador. Ele pensou e depois de alguns dias ele passou a ideia que ele teve aos seus subordinados. Ele disse o seguinte: nós vamos dar uma semente para cada mulher interessada em ser a minha esposa e aquela que trouxer a flor mais bela, mais bem cuidada, será a minha esposa. Aquilo foi um alvoroço, só você imagina quantas mulheres querendo ser esposa do imperador. Então, no dia de entregar as sementes, eram milhares de mulheres querendo a semente. Ele então entregou uma a uma. E existia uma camponesa. Essa camponesa era apaixonada pelo futuro imperador. Ela cresceu com ele porque a mãe dela trabalhava junto com o pai do imperador. Ela era apaixonada e ela achava que não tinha chance nenhuma, mas era a única forma de ficar perto do homem que ela amava. Então ela foi. Ela foi uma das candidatas a receber a semente e tentar cuidar, mas ela sabia, ela não tinha chance nenhuma, nem dinheiro ela tinha para cuidar tão bem assim de uma flor. Mas lá estava ela. Enquanto o candidato a imperador estava entregando as sementes, ela estava no meio. Quando ele chegou perto dela, ele até se lembrou dela, falou um oi timidamente e entregou a semente em sua mão. Aquilo para ela já foi mais do que suficiente, afinal de contas, ela era apaixonada por ele. Passou-se algum tempo, depois de 3 meses, elas precisavam voltar para que a melhor, a mais bela flor fosse a escolhida. Lá estavam todas as mulheres, só que teve um detalhe. Aquela menina, aquela camponesa, ela não conseguiu que a sua semente brotasse. Por mais que ela cuidou bem, ela aguou todos os dias, mas a semente, infelizmente, não brotou. Ela, com vergonha até, pensou em não ir. Mas aí veio a mente dela: puxa vida, vai ser a última chance de eu estar perto do homem que eu amo. Mesmo que a minha semente não tenha vingado, eu vou até lá, somente para ficar perto dele. E assim ela fez. Estavam todas as mulheres, flores uma mais bela do que a outra. O imperador então chegou e olhou aquelas mulheres, flores lindas. Ele olhou uma por uma, pediu para que elas enfileirassem. Flores lindas, belíssimas flores, uma maior que a outra. E aí, o que aconteceu? Lá estava a camponesa, com o seu vaso vazio. Depois de muito tempo, todas na expectativa de saber quem seria a escolhida, o imperador então disse: eu já tenho a minha escolhida. A minha escolhida vai ser essa daqui, ó, que está com o vaso vazio. Todas ficaram indignadas. Como é que pode? O combinado era o seguinte, era que a mais bela flor, a mais cuidada das flores fosse a escolhida, porque justamente uma que não vingou foi a escolhida. E ele explicou por quê. Porque todas elas eram sementes estéreis. Nenhuma delas daria flor. Eu estou escolhendo ela
porque ela foi a mais sincera. Foi a que realmente me contou a verdade. Para ser mulher do imperador, eu preciso de uma mulher que eu possa confiar. Todas as outras sementes eram estéreis também. Não poderia vingar flor. Ela foi a única verdadeira e foi a escolhida. A história é para você. Pensa um pouquinho. Às vezes vale a pena você ser sincero e trabalhar com a verdade. Vou para um rápido intervalo comercial. Já já estou de volta. Altos Papos aqui no Canal 25. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta aqui, Altos Papos no canal 25 da NET, e sempre no início do nosso programa eu falo do livro, né? Muita gente gosta dessas mensagens, você pode encontrar essas mensagens no livro que eu fiz e doei para 4 entidades aqui de Jundiaí. São elas a Marati, a Bentivi, a APAI e uma de Várzea Paulista, na verdade, que é a Casa Transitória. Qualquer uma dessas entidades que você adquirir o livro vai estar ajudando a entidade, tá bom? Toda a renda é revertida para essa entidade. Ajude, são pessoas que precisam de você, além de levar belas histórias para casa. Vamos dar as boas-vindas ao meu primeiro convidado aqui, meu amigo de longa data também, Fábio Gomes. Fábio, obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite, viu? Isso eu que agradeço, Robson, é um prazer. Cada convite que você convidar, estarei aqui. Bacana. Vamos falar um pouquinho, a gente gosta de falar um pouquinho da vida pessoal no primeiro bloco, para as pessoas conhecerem, né? Você é de Jundiaí, Fábio? Na verdade, eu nasci em Rio Claro, né? Depois de 7 dias de vida eu vim para Jundiaí, então praticamente sou de Jundiaí. Nasceu só lá? Só nasci, isso. Rio Claro, interior de São Paulo? Isso. Perto de Ipeúna? É pertinho de Tirapina aí, Tirapina, Limeira, São Carlos. Isso. Conheço toda aquela região boa, viu? Região boa. Por que você veio para Jundiaí com 7 dias? Na verdade é porque minha mãe não tinha condição de cuidar de mim, ela morava em Tirapina, né? E aqui estava a mãe do meu pai, que é a minha avó, e aí deixou com ela aqui. Eu fiquei, na verdade fui cuidado pela minha avó. Minha mãe, hoje assim, é minha avó, que me criou, que deu todo o carinho. Né? E minha mãe, por não ter condição, né, de me cuidar, né, foi por fora ali, tentando me ajudar de alguma maneira, né, mas na verdade eu tenho 2 mães. Mas você teve contato com a sua mãe? Sua mãe vinha te visitar? Não, tenho contato, ela sempre vem me visitar, né, só que não teve condição de cuidar de mim, cuidar da minha irmã, e deixou com a minha avó. Minha avó já tinha mais condição, não tinha, claro, aquela condição, mas tinha uma horta no fundo de casa, então ali para comer não faltava. Para comer estava tranquilo, Estava tranquilo, não faltava. Então, graças a Deus, a minha avó foi ali uma guerreira. Que bacana. Só tem a irmã? Tenho só a irmã. Só a irmã. Isso. Bacana. E você veio para morar em que bairro aqui? Jardim Tamoio. Jardim Tamoio. Isso. Só vou morar lá até hoje ou não? Mora até hoje. Como é que é o nome dela? Dona Maria. Dona Maria, um abraço. Não sei se a Dona Maria vai assistir, mas muito bacana. E ser criado pela avó, você foi bem mimado então, né? Então, acho que eu não fui bem mimado. Fala esse negócio de vó, né? Não, mas a minha avó foi, como eu falei, uma guerreira, uma pessoa fantástica na minha vida, os meus tios também que me ajudaram muito, e através dali, você sabe que no Tamoio é um bairro humilde, e ter campos de futebol ali, rapadões,
Então minha história foi ali, esse bairro aí eu valorizo muito. Antes do futebol, vamos falar um pouquinho da sua infância. Como é que foi a sua infância lá? Brincando na rua? Brincando na rua. Como você era bagunceiro ou não? Aquele que subia em árvore, caía, quebrava o braço, dava trabalho pra avó ou não? Eu não dava tanto trabalho assim, mas eu gostava de brincar, viu? Gostava de brincar bastante, carrinho alemã, que hoje não tem mais, brincar de burquinha, que hoje as crianças não brincam mais. Burquinha, eu não sei, é biroca, né? Isso, bolinha de gude. Em alguns lugares, né? Bolinha de gude e biroca. Alguns lugares chamam de burquinha, outra biroca. Acho que no sul tem um outro nome até que eu vou me lembrar, vamos ver se eu me lembro aqui no bate-papo, né? Essas coisas que hoje em dia você vê que as crianças não fazem mais, né? Mais no Facebook, mais... E antigamente ia pra rua mesmo, descalço, brincar de bola, estourava o dedão do pé, aquela coisa. Chegava chorando em casa, chegava chorando apanhava em casa, de novo, apanhava de novo. Dessa maneira. E como é que foi seu estudo? Você chegou a estudar ou não? Eu estudei, né, e quando eu tive 14 anos, aí eu tive que ir para a bola. Eu estudei até a 7ª série, depois no Jardim Tamoio também. Jardim Tamoio, como é que é o nome da escola lá? A pessoa que está assistindo aí fala assim, daquele. Professor Feliciano de Oliveira. Feliciano de Oliveira. Isso. Estudei muito tempo lá, a diretora me conhece muito bem. Né? A diretora daquela época. Não saía da diretoria. Eu era muito bagunceiro nessa parte, na escola eu era mesmo. Porque eu gostava mais de jogar bola na escola do que estudar. É uma coisa que eu passo para os meus filhos hoje, que tem que estudar bastante mesmo, né? Porque a gente sabe que na nossa vida hoje, se não tiver estudo, nós não somos nada. Com estudo já está difícil. Está difícil, é verdade. Mas estudei pouco ali. Depois, com 14 anos, fui jogar futebol e deixei um pouco o estudo de lado. Bacana. A gente vai falar sobre o futebol no segundo bloco, porque eu vou dar as boas-vindas também ao senhor Leonelo Vicente, que aceitou meu convite. Seu Leonelo é uma enciclopédia. Um prazer muito grande recebê-lo aqui, seu Leonelo. Nem tanto, né? Ele foi recomendado pelo amigo Salvador Rodrigues, que esteve aqui, sentou aí no lugar onde o Fábio está, para falar sobre taekwondo. O Salvador, que é meu mestre de taekwondo, com muito prazer, né? E ele recomendou o seu Leonelo. E num bate-papo por telefone eu já percebi que ele tem bastante história para contar, né, seu Leonelo? Alguma coisa. Mas vamos falar um pouquinho da infância do senhor. Faz tempo, né? O senhor está com quantos anos? Eu vou completar agora, dia 21, 82 anos. 82, com um corpinho de 81, né? Por aí. Isso é que é importante. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Jundiaí, na Ponte São João, na Rua São João, hoje Avenida São João, né? Em 1932, a 21 de maio. E também perdi minha mãe cedo também, como a avó dele. Minha avó também foi quem criou a gente. O senhor também é mimado, então? O senhor também é animado, então? Estou bem animado. Então, nós éramos em 5 irmãos, então faleceu minha mãe, deixou uma irmãzinha de 18 dias, a gente foi cuidando. E no meu tempo de estudo, a gente entrava com 7 anos, né? Antes não aceitava. E se não repetisse o ano, com 4 anos já tirava o diploma. Então, entrei com 7 ou 11 anos, já tinha meu diploma na mão. Que, na verdade, aquela época ia até a 4ª série, né? E depois entrava no... É o 4º ano no nosso tempo, né? Mas tinha que fazer uma provinha para ir para a 5ª série. Não, a gente fazia só o primário, que era os 4 anos, depois não tinha mais estudo. Não tinha mais escolas assim, superiores, escolas que pudesse... Me parece que tinha o Luiz Rosa, né? Que era só fazer secretariado, assim, mas estudo mesmo, assim, não tinha. Naquela época já tinha o Luiz Rosa? Tinha. 1932? Tinha o Luiz Rosa. Puxa vida. Em 39, né? Em 39 iniciou o Pedro de Oliveira, na Ponte, era Grupo Escolar Ponte São João, e foi fundado em 38. Depois, em 39, eu já fui para a escola, que de 32 eu já completei 7 anos, em 43 eu saí. E como é que foi a criança, Leonelo? Foi jogar futebol, porque eu atravessava a rua, estava dentro do campo de futebol, né? Antigamente tinha futebol amador de Jundiaí, né? O Jaú, o São João, o Minas Gerais, o Comercial, o SPR, que eu falei para você no telefone lá, que era da Inglesa, lá da Estrada de Ferro. Então a gente jogava ali com a molecada, treinava com os times das fábricas, né? Que iam treinar ali. Então, era isso. Jogar bola e também jogar a bolinha de gude. Jogava, como é que o senhor chamava? Era burca ou era biroca que o senhor falava? A gente falava bolinha de vidro, mas um fala bolinha de gude, outro fala biroca. Então... Tinha uns que vinham com bolinha de aço, que eu achava uma tremenda maldade, também, né? Tinha também. As bolinhas de vidro e tinha umas maiores, né? Tinha umas menorzinhas e tinha umas maiores também que jogavam.
Então o senhor brincou bastante também? Briguei bastante, né? Não pude estudar, com 11 anos já fui trabalhar para ajudar o sustento das irmãs, né? Mas com 11 anos o senhor foi trabalhar em quê? Já fui trabalhar, fui aprender um ofício de marcenaria. 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 Esse é o ofício do senhor a vida inteira? Esse é meu ofício a vida inteira. Que bacana. A infância foi boa, então? Foi boa, apesar... Os amigos do senhor dessa época ainda estão vivos ou não? Tem alguns que estão, mas são poucos, viu? Não são muitos, não. Tem alguns que o senhor lembra, assim, que são pessoas conhecidas na cidade ou não? Recentemente morreu uns amigos que eram bem conhecidos na cidade. Quem eram? Assim, já de memória, o Antenor Trevisan, que falava um gole para ele, era o último gole, que antigamente o pai dele tinha um barzinho que era o último da rua. Então era o último gole, todo mundo parava ali, né, para tomar o último gole. Parava para tomar o último gole. Então tem mais alguns que no momento a gente não lembra, né? Mas então, joia. E um dos motivos de o senhor estar aqui, né, é a gente falar de futebol. O senhor é uma enciclopédia aí, a gente vai falar um pouquinho de tudo. O senhor tem bastante vivências aí, afinal de contas, de 32 para cá. Aliás, o senhor, 32, teve a Revolução, né? 32. Eu até costumo brincar, eu nasci em maio, em julho já fiz a Revolução, julho, né? Porque é dia 9 de julho, foi 3 meses então, depois. Viveu muitas coisas, né? Vivi muito a Revolução. Mas o senhor nasceu um ano depois de 1930, que foi 2 anos depois, 32. A Revolução Constitucional foi em 32, dia 9 de julho, né? Que o pessoal não aceitou a Constituição do Getúlio, então ficou a Revolução Constituinte, né? Da Constituinte. Exatamente. Bom, tem bastante coisa para a gente conversar. Eu vou dar as boas-vindas também à minha parte musical aqui. O Marcos, que eu conheço há bastante tempo. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, viu, Marcos? Prazer ter você aqui. Eu que agradeço, viu, Robson? Obrigado pela oportunidade. Fala um pouquinho de você. Então, eu também... Nasceu em Jundiaí ou não? Sou natural de Bragança Paulista. Bragantino. Terra da linguiça. Isso, terra da linguiça. Terra da linguiça. Então, mas me criei praticamente em Jundiaí, né? Eu vim com 2 anos. Como é que você veio parar aqui? Vim com 2 anos, os meus pais resolveram sentir assim, uma simpatia por Jundiaí. A família toda veio para cá e acabei me adaptando. Também não tem muita escolha, né? Com 2 anos de idade, aqui onde os pais estavam. Mas assim, muito bom. E... pegando um pouco a deixa da infância, né? Tivemos infância. Como é que foi? Vendo que hoje... Você veio morar em que bairro aqui em Jundiaí? Gapiama, foi o primeiro bairro. E depois nós moramos uma época em Várzea Paulista, né? Voltamos para Jundiaí e retornou depois para Várzea Paulista e ficou até hoje. Os meus pais, meus parentes moram todos lá. Todos em Várzea Paulista? Todos em Várzea Paulista. Como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho. Então, foi legal também. Lavei cachorro com sabão de pedra, brincava, jogava bola na rua, né? Enxurrada. Bolinha de gude tinha um nome científico diferente também, que vocês não falaram, fiquei na expectativa que chamava fubeca. Fubeca. É verdade. Outro nome. Outro nome. Fubeca é do sul, é verdade. Esse que eu não lembrava. Então, muito legal, né? Aproveitei ao máximo, né? Não posso reclamar da minha infância, não. Foi bem divertido. Tá bom. Chegou a estudar ou não? Estudei. Eu não fiz o que eu gostaria de alcançar, mas estudei, fiz o 1º grau, né? E depois fui estudar também música, fiz a Universidade Livre de Música Tom Jobim, em São Paulo. Isso a gente vai falar depois, a parte profissional, porque agora a gente quer saber da criançada, né? Os nossos convidados, todos foram crianças, a gente quer saber, mas a gente está encerrando esse bloco já. E eu queria que você encerrasse com música, com moda de viola. O que você escolheu para encerrar esse bloco? Bom, vou fazer uma música para vocês, Tião Carreiro Pardinho. Vamos lá então. Pode ser? Pode. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato me chama, de jeito eu dou. Se eu tiro a roça do mato, a sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora, e a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí.
Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Você que está ligando agora o seu televisor, muito obrigado pela sua audiência. Estou recebendo hoje meu amigo jogador de futebol Fábio Gomes, seu Leonelo Vicente, historiador, veio aqui para contar histórias, é uma enciclopédia aqui de Jundiaí. E meu amigo na parte musical, Marcos Nunes, lançando o seu mais novo trabalho. Vou voltar com meu amigo Fábio Gomes aqui, porque a gente falou um pouquinho da infância dos nossos convidados no começo, conhecemos um pouquinho deles e agora vamos partir já para a área profissional. Como é que o futebol chegou na sua vida profissionalmente, Fábio? Profissionalmente, eu estava na seleção de Vinhedo, em Vinhedo ali com o Seu Linto, e aí veio a Lozano, né? O Paulista fez um pacto com o Paulista, com o Vinhedo, na época. Aí viemos tudo para o Paulista de Jundiaí. Em 99, eu subi profissional, né? Com aquela safra, eu, Marcinho, Arthur, todos aqueles jogadores. E ali começou a minha história. Uma safra boa. Mas como é que foi o seu contato com o futebol? Como é que você chegou até a seleção de Vinhedo? Foi assim, meu tio ele era gandula ali do Paulista de Jundiaí. Quem é? Falcão, que hoje é Falcão? treinador de Jamaica. Que hoje joga no Sorocaba, futebol de salão? Não. Aquele aposentado do Internacional? Não, também esse não é? Esse não. E ali meu tio ele pegou e teve um contato ali com o treinador da seleção de Vinhedo, estava fazendo uma preliminar. E eu estava torcendo ali na arquibancada. E ele pegou e chegou no treinador, pediu para mim fazer um teste. E ele mandou. Aí quinta-feira fiz um teste, ali começou a minha história. Você lembra até o dia, quinta-feira? Quinta-feira. Porque sexta-feira já concentrei, no sábado já joguei. Então foi algo muito rápido assim na minha vida. Mas isso na seleção de Vinhedo? Na seleção de Vinhedo, onde eu comecei. Com o Seu Linto. Que posição você jogava, Fábio? Jogava, lá eu comecei de lateral esquerdo. Na verdade eu era meia esquerda. Então que lateral esquerdo, o seu Leonelo, como é que era o lateral esquerdo? Era Ralf esquerdo. Ralf esquerdo, na época dele era Ralf esquerdo. E aí, lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Joguei ali uns 3 anos de lateral esquerdo com o Seu Linto. Depois, quando eu cheguei no Paulista de Jundiaí, que fez o pacto com a Lozano, era o Biasotto, treinador. Aí ele me colocou de volante, segundo volante. E começamos o trabalho ali. Quando ele te colocou de volante, você falou assim, é melhor ou é pior para mim? Não, melhor. É porque eu jogava de meia, né? Aí jogava um pouco mais para trás, mas era melhor. Era a minha característica de marcar um pouco mais, de sair um pouco pro jogo. Isso que eu ia perguntar. O lateral tem uma liberdade maior hoje, que nem é lateral mais, né? Hoje é ala, né? O pessoal chama de ala hoje. Tinha menos possibilidade de marcar. O volante tem que marcar mais. Tem que marcar mais. Você já tinha característica de marcador. Isso. Aí jogava de segundo volante com o Biasotto. Aí quando eu subi para o profissional, eu comecei a jogar de primeiro volante, que era o Wagner Mancini, que era o segundo volante, jogador mais técnico, não marcava muito, mas jogava muito mais do que eu. Aí eu comecei a passar a marcar mais. O Wagner Mancini, que depois veio a ser técnico do Paulista. 2005, participamos daquela coisa linda que teve, né, da Copa do Brasil. E ali começou a minha história no futebol. Mas com o Lozano, a vinda do Lozano também cresceu bastante o Paulista, né? Então, o Lozano foi de 97 a 99, né? Porque em 99 chegou a Parmalat. Sim. O Lozano ainda tinha um pouco de dificuldade, assim, financeiramente, né? Mas quando chegou a Parmalat em 99, facilitou muito, porque a Parmalat chegou investindo para o time subir logo no primeiro ano de investimento. Infelizmente não conseguiu, aí que depois que veio essa minha safra, veio a safra do Marcinho, do Thiago, do Nenê, foi subindo jogadores, que nós conseguimos subir o time que foi em 2001.
O Nenê hoje que está no Paris Saint-Germain? O Nenê hoje ele está no time Algarrafa do Catar. Algarrafa, é verdade. O Paris Saint-Germain estava antes, né? Passou ali. É. Aí Ele veio do Monaco e foi para o Paris Saint-Germain. Isso mesmo. Saiu muito jogador. O Arthur foi campeão no Benfica agora. Né? O Marcinho foi campeão no Ituano. É verdade. Né? Então, jogadores que eu citei aqui... Estava na reserva, mas estava lá, né? Deu entrevista. Deu entrevista que é importante, né? Tá no bolo, né? Tá ali, faz parte, tem 30, 35 jogadores, mas é um grupo, né? Esse é o futebol. E o Marcinho também fez história. Muitos vingaram. Quem mais que você lembra dele? O Asprilha, que era também, o Thiago Martinelli. Foi pro Botafogo na e época. Deu aquela confusão do falso sequestro. Lá você que está assistindo vai se lembrar. Então, o Asprilha, o Thiago Martinelli, vamos citar mais alguém aqui, o Tomás. Teve muitos jogadores que saiu. O João Paulo, que saiu, vamos colocar, o Julinho já estava aqui também, que é de Jundiaí. Julinho, Lucas, o Christian. O Mossoró. Então o Paulista teve uma safra de jogadores assim muito forte, né? Que saiu para jogar aí mundialmente, tá jogando aí até hoje. Verdade. Tá fazendo a sua história. Então tem muitos jogadores que passou por ali, né? Aliás, eu conheci você através do Lucas, né? Um abraço pro Lucas, Dona Terezinha lá, o seu Lucas, que é o pai. Seu José Lucas, né? Um grande abraço a eles. O Lucas também, citando o nome dele, tá lá em Sertãozinho. Tá em Sertãozinho, estão na final, nas finais aí disputando a 3 para subir para 2. Não sei quantos foi o jogo ontem, mas se eles tivessem ganhado ontem, praticamente já estava na 2 de novo. Ontem, na verdade, nós estamos gravando hoje, que é dia 5 de maio hoje, né? Então, você está assistindo aí no domingo, que é depois do Dia das Mães. Então, faz as contas aí, pedimos desculpa para o Lucas, né? Mas fala um pouquinho da sua trajetória. Depois do Paulista, foi o primeiro time profissional que você jogou? Primeiro time. Depois do Paulista, você foi para onde? 2003, fui Palmeiras, de São Paulo. Fiquei até o final de 2004. Como é que foi essa sua ida? Conta um pouquinho, porque é um time grande, a gente quer saber, né? Eu sou curioso. Eu tinha contrato aqui com o Paulista de Jundiaí aqui até o final de 2002. Até o final de 2002. O Parmalat estava ainda no Palmeiras? Parmalat no Palmeiras? Estava só no Paulista? Só no Paulista. No final de 2002, meu contrato estava para acabar. Aí o pessoal queria renovar comigo, só que não tinha nada ainda de Palmeiras. Conseguimos renovar um contrato mais de 2 anos de contrato. Aí veio empréstimo. Depois falou que o Palmeiras estava interessado, veio empréstimo. Fui para o Palmeiras um contrato de 1 ano de empréstimo. Aí fomos campeões da Série B lá. Renovei mais 1 ano com o Palmeiras. Fiquei até o final de 2004. Depois voltei para o Paulista de Jundiaí em 2005. Quando você foi para o Palmeiras, quem foi aquele jogador que você viu e você falou assim, puxa vida, nunca imaginei que ia estar jogando do lado dele? O Marcos, né? Tinha acabado de ser campeão em 2002. Verdade. Eu até conto assim, quando eu cheguei cheguei no vestiário, o Marcos estava lá, estava sozinho o Marcos, ali se trocando já, né, para ir para o treino. E aí quando eu cheguei no vestiário, ele falou, seja bem-vindo. Aí eu me senti grandão, né? Logo você pegar o Marcos, campeão do mundo, seja bem-vindo, chegando num time pequeno como que era o Paulista de Jundiaí, entre aspas. E daí você chegando num Palmeiras que é um time grande, um torcida de massa, e o Marcos te receber como recebeu. Então ali já começou uma caminhada. E um jogador que me chamou muito a atenção assim, quando eu cheguei foi o Wagner Love. Um moleque que estava subindo da base, mas com muita qualidade, muita força. Nem tinha trancinha ainda? Nem tinha, carequinha ali, sabe, não ganhava nada ainda no futebol. Né, e depois começou a mostrar na Série B ali, fez um excelente campeonato, dali começou a história dele também. Tinha o Magrão, tinha o Munhoz, tinha o Zinho, que estava saindo naquela época do Palmeiras. Então acabei pegando alguns jogadores ali de nome. Vamos continuar esse papo sobre futebol, mas eu queria colocar o seu Leonello também, que é uma enciclopédia do futebol. Seu Leonello, a gente falou do Palmeiras aqui, na época do senhor não era Palmeiras ainda, né? Na minha época, em 32, era Palmeiras. Já era Palmeiras? Antes tinha 2 Palmeiras. No início era a Associação Atlética Palmeiras. E aí, em 1914, aí teve o Palmeiras também. Mas antes não era Palestra Itália? Não, depois mudou para Palestra Itália. Então mas isso foi depois, a Palestra Itália foi até o tempo da guerra. Foi por causa da guerra, né? Porque aí a Itália era uma aliada dos inimigos do Brasil, né? Então aí mudou para Palmeiras, né? Mas antes tinha já a Associação Atlética Palmeiras na história do futebol, né? O Fábio não pode falar, mas o senhor pode falar. Que time que o senhor torce?
Eu torço pro Corinthians. Pro Corinthians? Olha, tem um pessoal da produção que ficou feliz. E eu com 15 anos ia no Pacaembu, ver o Domingos jogar, o servir. Primeiro jogo que você viu, quem foi? Foi Corinthians e Palmeiras, em 47. 47? Apanhamos Justo de 3 a 1. Corinthians e Palmeiras já. Apanhamos de 3 a 1. Perderam de 3. E mesmo assim, o senhor continuou torcendo pro Corinthians? Sim, mesmo assim. O Corinthians estava com 32, estava com 15 anos, né? Não, 47, 15 anos. Eu ia com maior, né? Então a gente pegava o trenzinho, descia na Barra Funda e ia para o Pacaembu a pé. Então lá vi grandes jogadores jogar, viu? Quem? Domingos da Guia, o pai do Ademir, vi o Berdan Catani, um dos melhores goleiros da história do futebol. Ainda o Berdan Catani, vi Valdemar Fiume, vi Cláudio Baltazar, Luizinho, vi o Palmeiras tinha um meia esquerda, Arthurzinho, que era lá da Ponte São João, Arthur Zumiani. Foi famoso, ele jogou 10 anos na Ponte Preta, depois ele jogou uns anos no Palmeiras, aí ele foi para o Santos e depois ele foi jogar no Uruguai ainda. Era um dos melhores meias, só que era baixinho e meio encrenqueirinho, né? Era um Maradona, então. Maradoninha, que era mais magrinho só. Então tinha grandes... O senhor está chamando Maradona de gordo aqui, eu quero dizer, o nosso programa passa na Argentina, então... eu só não vi, eu gostaria de ter visto o Leônidas jogar, mas infelizmente não Leônidas vi. da Silva, o inventor da bicicleta? O da bicicleta, jogou no São Paulo. Até esse dia eu estava falando com o Era chamado de Diamante Negro. Diamante Negro, o Diamante Negro. Eu estudei um pouquinho para vir conversar com o senhor aqui. Porque eu sabia que o senhor sabia bastante. Preciso estudar um pouco. Mas nem sabia que o senhor ia tocar no Diamante Negro, né? Então, realmente está na história do futebol. O Domingos da Guia era o Divino, ele jogava, era tão clássico, né, que o apelido ele era o Divino. O Corinthians tinha um lateral esquerdo também, tinha um futebol tão assim, o apelido dele era Pavão. Tão bonito o futebol, né? Porque o Pavão é bonito, verdade. Né? Teve um Pavão que jogou no São Paulo. Teve, mas esse acho que foi centroavante, né? Não, o Pavão era, eu acho que ele era lateral direito. Lateral direito, né? O Pavão, lateral direito, lembro-se. Mas esse aí que você esse do Corinthians é o Pavão, é o apelido, né? Ele era o Dino, né? Era Jango, Brandão e Dino. Então era Domingos e Aldo, a zaga, né? Então tem muita história do futebol, assim. Então, inclusive, quando iniciou o futebol, né, que eu tenho a história que o Charles Miller trouxe a bola, né, em 1894, aí começou o futebol. Aí a SPR, que eu falo, né, que depois ficou nacional, que até hoje ainda... A SPR era o time da Ferrovia? Da inglesa, porque a SPR era São Paulo, Raul Luiz, lá em inglês, né, a última lá. E eles também disputaram o campeonato SPR de 36 até 47. Depois mudou para Nacional. Antigamente tinha o Espanha também, que depois, no tempo da guerra, mudou para Jabaquara. Teve que mudar. Então, antigamente Mas não fez tanto sucesso como o Palmeiras. Né? Não, o Espanha era um timinho lá que era freguês do Santos. Juventus da Moca piorado. Era freguês do Santos lá, então não tinha assim, né? Então tinha a história do futebol é bonita, porque a SJ, que hoje é SJ, era SPR, né? Então eu falo sempre, o primeiro que eu vi morrer num campo, eu não vi, mas que sei que morreu no campo de futebol foi lá no campo do SPR, que hoje é o Nacional, lá onde faz bailes, lá tudo. Então se chamava... O jogador morreu? Morreu, ele se chamava Pedro Gastaldo. O apelido dele no futebol era Pieri. E ele pulou de cabeça, caiu lá e depois foram socorrer, acho que deu... Igual o Serginho, eu lembro, Serginho de São Caetano. Então, também ele morreu ali. É o primeiro que eu soube que morreu assim em campo de futebol. Foi num jogo, Serginho morreu no jogo contra o São Paulo. Então. Contra o São Paulo, que ficou esticado lá, outro passou, quase chutou a cabeça dele e nem viu que ele estava morto lá. Imaginou que era... Hoje, jogador de futebol é difícil. Depois eu vou conversar isso com o Fábio. Porque eu jogo futebol, eu gosto muito de futebol, né? Eu quase fui profissional, cheguei a jogar no São Paulo. Quando eu fui profissionalizar, não profissionalizei por opção deles. Eles que optaram por não profissionalizar. Então, não teve jeito, mas eu gosto muito de futebol. E tem uma água no futebol profissional que é incrível, rapaz, é uma água mágica. O sujeito está se retorcendo de dor.
Passou a água, pronto, já levanta, sai correndo. Não acontece isso onde eu jogo futebol. Quando eu levo cacetada, pode passar água à vontade que não vai melhorar nunca. O Fábio já falar sobre isso. O Fábio já usou muito essa água, não usou, Fábio? Já bastante. Vamos falar sobre isso. A gente está encerrando esse bloco, passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, passa rápido. Eu queria que o meu amigo Marcos Nunes encerrasse com moda de viola. O que você preparou para encerrar esse bloco, Marcos? Eu vou cantar uma canção para vocês do meu EP, meu novo EP, chama Meu Cotidiano. Vamos lá, então. Eu moro aqui no sertão e conheço a magia da mãe natureza. O cheiro do mato e as flores, variadas cores, imensa riqueza. Pego a minha viola, montei uma linda canção. Nos meus braços ela chora, sentindo as batidas do meu coração. Sou feliz e tenho tudo, aqui é meu mundo onde me criei. Não troco por nada a vida que levo, amo a natureza assim como ninguém. Onde moro é um rancho, feito de sapela no pé da colina. E por mais que eu viva aqui posso dizer, meu cotidiano não é rotina. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Hoje recebendo o jogador de futebol, meu amigo Fábio Gomes. Estou recebendo também a enciclopédia de Jundiaí, seu Leonelo Vicente. E ainda na parte musical, Marcos Nunes. Hoje, Altos Papos mesmo aqui. Mas eu queria saber um pouquinho do Marcos. Eu deixei essa informação para depois. Ele fez Universidade de Música. Por que viola, Marcos? Que viola, sim, é uma paixão antiga, né? A música começou, assim, eu prestar muita atenção dos meus pais, né? Os meus tios tocar aquelas modas antigas, de Elisalo, Zique Zeca, Jacó Jacozinho, Tio Carreiro Pardinho. E cresci ouvindo isso, né? E isso despertou dentro de mim, né? Os familiares, assim, foram os meus tutelas, né? Musicalmente. E fui me apaixonando, né? Com o tempo. Trabalhei em várias empresas, no ramo do papel, plástico, né? Metalúrgica. Mas assim, a paixão pela música, ela vinha crescendo, crescendo, até que chegou um ponto que não dei mais conta. Eu me entreguei totalmente, né? Aí comecei a estudar, assim, com os amigos que já tocavam, mas assim, era bem limitado, né? Eles passavam, assim, autodidata, mas não era aquilo que... Não tinha técnica? Não tinha técnica nenhuma, né? E depois eu comecei a estudar em algumas escolas, até que fui parar na ULM, Tom Jobim, que hoje não existe mais, né? E assim, me completou. O ULM? O ULM. Universidade Livre de Música. Isso, exatamente. Né? E depois também, uns 2 anos atrás, fui estudar guitarra também, em GT, né? Mas a viola, assim, ela sempre falava mais... O pessoal que assiste o programa sempre aí sabe que viola é um dos instrumentos que eu mais gosto, o som da viola. Eu vou explorar você um pouquinho, quero que você faça aí
uma batida de viola para ver se você manja mesmo de viola, que é muito difícil tocar viola. Faz uma batida aí. Muito bom. Marcos, pessoal que te conhece também, você já foi várias vezes no meu programa de rádio, né? E para mim é uma satisfação sempre receber você. Eu gosto de trazer meus amigos no programa porque eu sei histórias boas, né? Você já teve 2 duplas que eu me lembro. Você começou com Fábio e Daniel e depois virou Ledo e Luan. Ledo e Luan. E por que agora a carreira solo? Por quê? Então, por que não uma outra dupla, por exemplo? Fábio e Daniel foi muito legal. Ficamos 5 anos juntos, né? Ótima pessoa. E deu certo. Deu certo que durou 5 anos, né? Mas ele depois acabou desistindo, né? Eu conheci o Ledo também. Ledo e Luan foi uma formação, inclusive, que eu dei o nome, mas eu não era a formação autêntica, né? Ledo e Luan era uma formação primária. Depois acabou desistindo e fizemos uma junção também, Ledo e Luan. 5 anos também, né? Mas assim, eu era a voz de apoio, era a segunda voz, né? Instrumentista, segunda voz. Mas a primeira oportunidade que eu tive de mostrar um pouco mais meu trabalho, minha musicalidade, como compositor, né? Como músico instrumentista também e cantor, foi agora, né? E eu aproveitei essa deixa, né? Falei assim, acho que eu vou dar essa chance para mim que eu mereço também. Acabei de gravar um EP novo, né? Estúdios Gravo Disco em São Paulo. E está tendo boa aceitação. E a realização também, né? Uma coisa bem pessoal, que eu devia isso para mim. Então, bacana. Bom, para mim é sempre um prazer. Se você estiver sozinho ou estiver com dupla, você vai ter sempre espaço no nosso programa. Além de ser meu amigo, tem talento também. Porque não adianta ser só meu amigo. Tem muito amigo bom aí que me liga, fala, posso ir lá no seu programa? Eu falo, a produção vai te ligar. A Fabiana, espera uma ligação da Fabiana Pupo, e ela vai te ligar e ele está esperando até agora. Você vai assistir o programa, ele sabe quem é. Deixa eu voltar aqui. A gente falava sobre futebol e eu fiz uma brincadeira no último bloco sobre aquela água milagrosa. Que água é aquela lá, Fábio? Conta pra gente. O que tem? Tem arnica? Água normal. Tem gelol na Eu acho que é o momento ali de fazer aquela cera, né? Ali entra ele massagista, joga água, daqui a pouco o cara bate o pé no chão, tá legal já. Mas quero ver quando tomar uma geralmente pancada quando tá legal, ganhando, né? Quando tá ganhando, quando tá perdendo a água, Quando não tá faz perdendo, efeito. não adianta nem faz chegar efeito. água, não dá tempo de chegar. Não chega. Mas não é água milagrosa, a gente sabe disso aí. É o momento que você está vivendo no futebol ali, é o momento que você está passando. Né, que nem você falou. Quantos momentos nós passamos ali de estar vencendo e o jogador cai no chão, o cara vai lá e passa, e não dá nada, não acontece nada. Não adianta nada essa água aí. Nas peladas, então, também não adianta. A gente já tentou lá, mas não teve jeito, viu? Vamos falar um pouquinho agora. Você passou pelo Paulista, depois foi para o Palmeiras. Do Palmeiras você foi para onde? Eu voltei para o Paulista de Jundiaí em 2005. Você foi de empréstimo, né? Isso. Aí eu voltou. Voltei em 2005, foi campeão da Copa do Brasil. Aí saí em 2007, fui para o Sport Recife. Em 2004 você não estava, então, no vice-campeonato paulista? Não, joguei contra, né? Jogou contra? No Palmeiras, jogamos lá em Araras, que perdemos nos pênaltis pelo Paulista de Jundiaí. A final foi contra o São Caetano e, infelizmente, acabou sendo vice por causa daquele gol de puxetinha do Túlio, né? Túlio Maravilha. O senhor lembra, seu Leonardo? Lembro, ele desistiu há pouco tempo, ele Tava desistiu. assistindo? Há pouco tempo. Ele que fez 1000 gols, segundo ele mesmo? Na contagem dele, né? Eu tenho 4.300, eu tenho tudo anotado lá no meu caderninho. Mas ali eu quero contar os bastidores do que aconteceu. Por favor, ali, né? Vamos lá. Assim, uma falta acho que de respeito ali dos atletas do Palmeiras naquela época, que falar perder pro Paulista, não vão ganhar de quem? E eu ali doendo, porque, pô, Paulista, eu sou torcedor do Paulista, eu não tenho medo de falar. Onde eu vou, eu sou torcedor do Paulista de Jundiaí. Esse é meu time. E ali, falei, o Paulista cresce nesses momentos, assim. E quando começou o jogo, 10 minutos, estava 2-0 Paulista. Você tá entendendo? Aí depois fomos os pênaltis, conseguimos empatar 2-2 com o Pedrinho ali, acho que aos 40 minutos. E quando o Asprilho foi bater o último pênalti, eu falei, Senhor, abençoa o Asprilho, Pai. Porque, sabe, foi uma falta de humildade, uma falta de respeito dos atletas. Quer dizer, você estava jogando no Palmeiras e torcendo para o Paulista. Isso é torcedor. Não, eu torci porque pela falta de respeito, a falta de humildade. E ali tinha jogadores, amigos meus, que saíram, de onde eu saí da seleção de Mineiro, como eu falei, do Asprilho,
E depois acabou ali, eu fui para a festa do Paulista de Jundiaí. Fui comemorar com o pessoal, assim, por prazer mesmo, sabe? Assim, por O pessoal do respeito. Palmeiras não descobriu e ficou chateado? com Não, você? não ficaram nada. E nem Não. descobriu também, se tiver descobrido É. também. Você está entendendo? Eu acho que pela falta de humildade, pela falta de respeito que foi feito ali, acho que o Papai do Céu ele vê tudo, né? E o Paulista foi abençoado ali. Foi para a final, acho que poderia... Eu acho que na final, eu acho que o Paulista tinha que jogar mais, porque jogou contra a gente, jogou muito bem, contra o São Caetano não. Bom, do Palmeiras você foi para onde? O Sport Recife. Não, aliás, voltou para o Paulista. Isso, depois eu fui em 2007, fui para o Sport Recife, fiquei até no final de 2008. Quem te levou para lá foi o Mancini? Não? Foi o Giba. Giba? Isso. Aí saí da Sport Recife, fui campeão da Copa do Brasil de novo em 2008. Fui para o Ceará, em 2009. Aí do Ceará, mesmo ano, eu fui para o Atlético Goianiense. Saí do Atlético Goianiense, fui para o Marília. Do Marília, em 2010, voltei para cá, o Paulista de Jundiaí. Aí 2011, eu fiquei aqui até 2011, depois fui para o Catar, na Arábia. Depois voltei para... Conta um pouquinho dessa sua trajetória, porque aí a gente não pode... Esses times todos do Brasil, a gente já tem ideia como é que é. Alguns têm estruturas, outros nem tanto. Mas como é que é essa diferença de cultura, sair do Brasil com arrozinho e feijão e chegar lá vai ter que comer sei lá o quê? Acho que a coisa mais difícil lá é você falar inglês, tem que começar a aprender nesse sentido aí. Mas assim, a área de campos bons, academias boas, a estrutura que tem lá é fora do normal, né? Por que você aceitou esse convite, Fábio? Por causa do dinheiro ou não? Do dinheiro e porque eu também... Era muito dinheiro? Eles vinham com um caminhão de dinheiro? Não, eles têm dinheiro, né? Só que a proposta que foi feita não foi feita de muito dinheiro. Mas eu falei, não, eu vou lá, minha cabeça fica uns 3, 4 anos. Infelizmente, eu machuquei e tive que voltar. Só que para mim foi fantástico, para minha família. Lá, você ficava o dia inteiro com a família, você treinava à noite, né? O treino era 6h30 da noite por causa do calor, era 44. O primeiro jogo meu foi 44 graus. Eu olhava assim para cima, ver esse sol que eu não acho ele. Sabe, aquela coisa assim. Jogando dentro daquela... Muito. Dentro do forno, né? Muito calor. Chegamos a pegar 60 graus lá, assim. Caramba. É muito quente mesmo. Mas a parte assim, que nem eu falo, a gasolina, você colocava de graça, gasolina. R$10 enche o tanque lá. Você tá entendendo? Levar meus filhos no McDonald's, eu falei, vamos pro McDonald's, tudo barato, você tá entendendo? Tudo barato, assim. E na área Quanto é o lanche? Me dá um McDonald's. Compra um McDonald's, né? E na área da cultura deles é a parte da religião que eles têm, né? Que eles adoram Maomé e Alá, né? E as mulheres que têm que ficar daquela maneira. Sua esposa acabou tendo que usar burca? Ou não? Não precisou. Não. O Catar é mais liberado, né? Só na Arábia Saudita ali é mais... Aí a mulher tem que vestir isso aí. Mas lá é um pouco mais liberado. Mas minha esposa amou, meus filhos amou lá e estão pretendendo voltar. Ah, é? E, ó, tem novidade por aí, hein? Estão indo. Imagina só. Depois do Catar? Depois do Catar eu voltei aqui para o Atlético Sorocaba. Depois do Atlético Sorocaba eu fui para o Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Do Novo Hamburgo eu vim para o Maringá. Maringá, que é de onde você está vindo agora, que foi vice-campeão paranaense. Isso. Teve uma final inédita lá, né? Foi o final do que fala que é o estado do café lá, né? né? Final do café. E foi bom, o Maringá foi muito bom. Acho que um time de 3 anos que tem, já vai disputar a Série D esse ano, disputar a Copa do Brasil ano que vem, o Paranaense. Então vai ter já um ano de campeonato, né? Uma coisa assim de um time, por causa de patrocínio, essas coisas fica difícil. Mas o Maringá está se estruturando, uma cidade maravilhosa, acolheu bem demais o time. Né, e tem tudo para crescer. Que bacana. Maringá é uma cidade grande, é terra do tecido e confecções lá, né? Tem muitas confecções lá grandes, né? Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, está chegando aí a Copa do Mundo, eu sou obrigado a falar sobre isso, você é jogador, você deve estar indo. Quem cuida da sua carreira, Fábio? Hoje eu não tenho mais empresário. Você mesmo? Né? Hoje sou eu mesmo, minha esposa. Porque você está com 33 anos e não tem mais esse negócio de empresário. Mas antigamente eu tive uns 8 empresários. 33 no RG ou 33 no gato? Não, 33 no RG. No gato. Seu Leonelo, explica o que é gato aí pro pessoal.
O que é gato? Um cara bonito? Não é um cara bonito. É um cara... Gato é quem falsifica. Falsifica o documento. Falsifica a idade. Seu Leonardo está aqui, que é uma enciclopédia. Faz faculdade e falsifica a idade, né? Mas ele a gente estava falando aqui no intervalo, o senhor estava falando sobre as Copas do Mundo, né? Que começou em 1930, o senhor nasceu em 32, a primeira Copa foi em 1930, no Uruguai, que o Uruguai venceu. Venceu, Qual foi a Copa que o senhor é inesquecível para o senhor? Para mim, infelizmente, é a de 50, que foi inesquecível, né? No Maracanã. Perdeu no Maracanã, né? Também o Brasil havia saído de uma guerra em 45 e participou da Terceira Guerra Mundial. O país estava ruim porque o Dutra, tinha um deposto Getúlio em 45. Aí eles elegeram o Marechal Eurico Gaspar Dutra, aí construiu o Maracanã, também ficou endividado como agora, né? E o pessoal não protestava desse jeito, quebrando tudo, né? E aí foram lá... Só tinha educação naquela época. O pessoal de terno e gravata. Exatamente, jogo, né? Então, e foi, infelizmente, a certeza da vitória, porque até que o juiz não apita o final, não acabou o jogo ainda, não é verdade que fala? Então antes da Copa já começaram aquela festa do já ganhou, invadiram a concentração, precisou mudar a concentração dos jogadores e pro coisa do Vasco lá, e aí foram lá também, então já prepararam uma festa antes da Copa. Bom, essa é a parte triste, né? Eu quero saber, em 58 o Brasil foi campeão na Suécia. Então, essa aí... O senhor já se lembra bem? Lembro bem também, me lembro bem. Como é que o senhor lembra disso aí? Foi a primeira Copa do Pelé com 16 para 17 anos? 17 anos, O Pelé fez o gol que salvou o país de Gales, né? Que deu aquela um chapéu e chutou no cantinho direito do goleiro. As seleções eram boas, né? De 70, 58. Aí 58 já... 62 foi no Chile, Foi no Chile. E o Brasil ganhou também, né? Já 66 foi na Inglaterra, perdeu. Depois 70 ganhou, foi no México. Aí ficou um longo tempo, né? 74 aí o Brasil foi na Alemanha, é isso? Então, isso que eu estava comentando esses dias. O presidente da FIFA era um brasileiro, né? Que era o João Avelange, né? Então ficou de 70 até 94 sem ganhar uma Copa. Agora em 94 o juiz deu uma ajudazinha, porque ele falou, eu não vou sair daqui por sem... Mas ele saiu e colocou... Não, eu digo, mas ficou 24 anos, né? Então, e o Brasil, com 70, ficou tricampeão e conseguiu a taça em definitivo, né? Sim. Ficou em definitivo. E roubaram, né? E aí, em 83, roubaram a taça da CBF para derreter, para vender como ouro. Você vê o brasileiro, né? Já haviam roubado a taça antes, né? E era uma taça, uma estatueta diferente, né? E só que depois um cachorro disse que achou pelo faro, não sei, tem a história, né? O senhor assistiu muitas Copas, quem foi o grande jogador, assim, tirando o Pelé, que o Pelé é de outro mundo, como dizem por aí? Eu acho que o Brasil teve tantos jogadores bons. Mas depois dele, quem foi? Goleiros, aí teve o Gilmar, o Leão, o Castilho. Gilmar do Palmeiras, né? O Gilmar não, o Gilmar era do Corinthians e foi do Santos, o goleiro. Ele era do Corinthians, aí o Corinthians apanhou de 7 da Portuguesa, e então culparam ele foi para o Santos lá, conquistou um monte de títulos lá, né? Então o Gilmar foi um dos maiores goleiros, Castilho, o Manga, Depois do Pelé, quem é o melhor atacante? Depois do Pelé, para mim, teve Didi, teve Zizinho, teve Zico, teve Tostão, acho que era tudo equilibrado aí, né? Tudo equilibrado. Jairzinho, furacão da Copa, né? Então tudo, para mim, o Didi, que é o folha seca, né? Que cobrava aquelas faltas. Tá então, quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? E agora a Copa do Mundo? Eu confio no Brasil, mas eu acho que está difícil. Fábio, para você, quem vai ser o campeão? Brasil. Brasil? Brasil. Tirando o Brasil, então, tirando o patriotismo de lado, quem você acha que tem chance? Espanha? Eu também aposto Espanha ou Alemanha. Para você, Marcos? Eu acho que é Espanha. Espanha? Tá certo. Bom, a gente tem que... Você trouxe um presente aqui, eu pedi para sua filha trazer, né? Como é que é o nome dela? Keren Apuk. A Kelly? Keren. Isso. Keren. Vem, Keren. Nome fácil, né? Nome fácil. Keren, vem aqui trazer a camisa. Cadê?
Keren, traz aqui, Vai me pro dá um tio, abraço filha. aqui. Dá um abraço no tio. Vamos terminar junto aqui, ó. Aí, ó. Vamos terminar junto aqui, tá bom? Olha. Obrigado, viu? Essa é a camisa do Maringá, seu último clube. E você tá indo pra onde mesmo? Por enquanto eu não sei. Né? É, não pode falar, né? Não pode falar. Tentei tirar aqui, mas não deu certo. Obrigado pelo presente. E se alguém quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais da sua carreira, como é que faz? Fábio Gomes, posso colocar o e-mail aqui? Pode, fica à vontade. Fábio Gomes, Vai escrever embaixo. vl@hotmail.com. Certo. Muito obrigado por você estar aqui, Fábio. Espero que seja a primeira de muitas. Tá bom? Senhor Leonardo, muito obrigado por também brilhantar o nosso programa, seus conhecimentos, aí, viu? se não ajudou muito. Se quiser passar o telefone para show, o senhor tem algum? Não tem não show, tem? eu faço. Marcos, obrigado. Você está com o seu CD aqui. Vou deixar a Keren segurando aqui para mim. Ó. Mostra para aquele rapaz lá. Ó. Segura para mim aqui. Ó. Segura. Obrigado. Se alguém quiser contratar para show, como é que faz, Marcos? É muito simples. É só ligar no nosso escritório, né? OI Produções Artísticas. 0 operadora 11 3931 2096. Né? E tem o site também, né? É marcosnunes.arte.br. O arte é com T mudo. marcosnunes.arte.br. Bacana. O que você preparou para encerrar o nosso bate-papo? Então, eu fiz uma regravação do Lulu Santos, né? Tá no meu EP também. Uma música muito bonita. Vamos lá. Antes de você encerrar, então, a gente sempre encerra com uma frase. Essa frase é minha, tá lá no meu Facebook, facebook.com/Robson Marcelo. Essa e outras frases, né, estão lá também. Então, nos tornamos incapazes a partir do momento que pensamos que somos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Marcos Nunes encerrando o nosso bate-papo. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, bem. A beleza é mesmo tão fugaz, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer.